Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo eu vou fazer a análise final da novela Amor Perfeito, novela de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, com a direção de André Câmara. É a novela que está atualmente na faixa das 6 da Globo e tá para acabar, vai acabar nessa semana, vai acabar sexta-feira. Eu estou fazendo esse vídeo após o capítulo de terça-feira da novela. Vou postar, estou postando hoje, né? E aí vou fazer um apanhado total de tudo que eu achei sobre a novela. Assim como eu fiz com Vai na Fé, eu estou fazendo agora com o Amor Perfeito, sobre seus pontos positivos, seus pontos negativos, e entregar a minha opinião completa sobre essa novela que está para acabar essa semana. Bom, a novela, como eu disse anteriormente, num vídeo que eu já tinha feito lá no começo do canal, sobre essa novela, que ia ter um problema de uma má condução da novela em questão da história, do andamento da história, de os autores terem queimado alguns cartuchos a mais nas primeiras semanas da novela, e a novela seguindo um caminho de rotação única, digamos assim, né? A novela que anda em círculos por vários meses e não sai daquela mesmice, né? Como eu falei nesse vídeo que eu estou comentando sobre a má condução da novela, o que eu disse naquele vídeo eu vou repetir novamente, porque a novela continuou nessa toada até parte da reta final da novela. Porque a novela começou com um ritmo muito acelerado nas 2 primeiras semanas. Por isso que eu falei da queima de cartucho, que é o quê? Você colocar muita história no começo e depois não ter o que contar, não ter história suficiente para contar por vários meses, vários capítulos de novela. Como eu falei, a novela nas 2 primeiras semanas contou muita coisa. Teve a morte do Leonel através da Gilda, a Maria foi presa, o Orlando foi pro Canadá e teve toda a reviravolta, aí a Maria saiu da cadeia e foi tentar se vingar da Gilda, e todo esse rebuliço num período muito curto. Aconteceu muita coisa em um período muito curto, fazendo com que o público não se afeiçoasse tanto a alguns personagens, como propriamente a protagonista da Camila Queiroz, né? Porque em alguns momentos esses acontecimentos contra a Maré aconteceram de forma muito rápida, não fazendo com que a gente não tivesse tempo de se afeiçoar por aquilo, né? E a Gilda cometendo várias maldades nesse período, não foi diferente até hoje, né? Só que, como eu falei, as 2 primeiras semanas da novela foi nessa correria. E quando a Gilda estava na pior, quando a Maria conseguiu se vingar da Gilda, e em poucos capítulos a Gilda inverteu os papéis, né? A Gilda conseguiu detonar a vida da Maria, dando um golpe nela. O interessante nesse caso das duas, né, entre a Maria e a Gilda, é que as duas se davam bem no começo da novela, né? Só que tudo por falsidade da Gilda, né, também. E nesse período da novela, depois que a Gilda conseguiu passar por cima da Maria, a Maria ficou numa situação muito ruim. A Maria, em várias ações, tentando se reerguer, né, tentando dar a volta por cima. E como eu falei, a novela começou a andar em círculos, e foi justamente nesse ato. Toda vez que a Maria dava a volta por cima, conseguia algum objetivo em benefício a ela, tentando se reerguer na vida, a Gilda acabava sabendo por alguns dos seus aliados, dos seus comparsas, seus cúmplices ali, o que a Maria conseguiu fazer em benefício dela mesma. A Gilda amava o plano e acabava com todos os planejamentos da Maria de se reerguer, né? E a novela foi muito nisso. Era um ódio total da Gilda em cima da Maria, né? E a novela ficou nessa situação, né? A Maria conseguia se reerguer e a Gilda lá, e acabava com essa ascensão da Maria, da sua vida, né? E ficava assim nessa rotação. E para completar,
a novela que passou por muito tempo nessa vibe, digamos assim, nessa toada, para completar, para piorar, os núcleos secundários que podiam dar um suporte para essa trama central também não colaboravam. Algumas tramas secundárias até que eram, de certa forma, chamavam um pouquinho de atenção ali até no começo da novela, né? Teve a questão do Turíbio, né, que era o jornalista da cidade, um péssimo personagem, né, em questão de caráter, não falo do personagem do Glicério dos Santos, né? Mas assim, a questão da Elsa com o Turíbio, essa história que durou muito pouco, né, que a Elsa fugiu com o Odilon, né, a Elsa é a personagem da Raquel Kerro e o Odilon é o personagem do Bruno Quixote. Eles fugiram e aí a história do Turíbio acabou por ali. E era uma história, de certa forma, que estava um pouco chamando a atenção do público, né? Aí depois foi aparecendo outros núcleos secundários para tentar dar um suporte a essa trama central que estava em círculos, né? E teve a trama da Darlene, que apareceu depois na novela, Darlene interpretada pela Carol Castro, né? E a Darlene com romance com o Frei João. Frei João, que é interpretado pelo Alan Souza Lima, né? Eles tiveram aquela história que é, de certa forma, um pouco manjada de o pai se apaixonar por uma mulher e ele largar as batinas, né? A batina e procurar o amor ali e se casar com essa mulher, né? E só que essa também é uma história que foi, digamos assim, um pouco explorada, né? O foco em si realmente foi em cima todas as maldades da Gilda em cima da Maré, né? Depois de um longo tempo dessa rotação, certamente assim, eu particularmente eu fiquei assim em alguns momentos cansado da novela, em alguns momentos até perdi alguns capítulos, sério mesmo, por conta disso. Nada por conta das atuações, dos atores ou da direção e tal, não. Isso em si, a novela estava entregando, só que a história não estava andando. Como eu falei e repito, queimou muito cartucho de história no começo e ficou na meiuca ali, na meia, num caminho com pouca história para contar, fazendo com que a novela ficasse rodando em círculos. Aí, beirando a reta final, né? Ali nos últimos 40 capítulos, ali pro capítulo 120, pro 100 e até agora, né? Porque eu tô gravando depois do capítulo 157, né? 158 para falar a verdade. E a novela começou a mudar um pouco num plano em que a Maré falou pro Orlando se casar com a Gilda. Aí essa questão que pegou um pouco por conta de para sair desse círculo vicioso que a novela estava tendo com a sua história, os autores emburreceram, porque a Gilda, digamos assim, é a personagem que domina a inteligência de todo mundo, né? A Gilda é a cabeça de todo mundo, e só que os autores fizeram com que ela ficasse, digamos, de certa forma ingênua, burra, fazendo com que ela se casasse com Orlando, não sabendo resolver sair dessa situação, o que poderia causar o casamento dela com Orlando, as consequências e tudo mais, porque a Gilda, por tudo que o que era contra ela conseguia se safar. Por exemplo, ela se safou, ela eliminou a Lucília, que estava lá atrás dela, tentando suborná-la. Lucília é interpretada pela Kênia Bárbara. E assim, a Gilda era super inteligente. E para cair num plano desse da Maré, com o Orlando ali, né? Ela, uma paixão que não dá para entender uma paixão dela pelo Orlando, se era simplesmente por ódio da Maré e por isso está tentando pegar o homem dela e tal. Enfim, é uma paixão que não dá muito para explicar. E aí, com isso, a personagem da Mariana Ximenes ficou, digamos assim, um pouco inteligente. E aí o Orlando começou a se aproveitar da situação, já que o plano de se casar, o plano da Maré com o Orlando, se casar com a Gilda, era justamente por conta do Marcelino, porque a Gilda conseguiu a guarda do Marcelino para tentar atrair o Orlando para ela. Só que, como eu falei, a paixão que ela sentiu pelo Orlando não tem muito fundamento, né? E aí, mas os autores fizeram isso para justamente ter uma conveniência de roteiro, para continuar
a ter um caminho, para seguir um caminho para poder chegar aonde eles querem finalizar a novela, né? E eles viraram esse caminho, que é um pouco questionável. Mas a novela foi andando, e a novela começou até a melhorar, de certa forma, justamente porque a Gilda, como estava passando por cima de todo mundo, e estava, digamos, de certa forma, um pouco sem graça, esse ciclo vicioso, emburrecer a personagem foi a opção para que a história fosse para um caminho diferente, né? A Gilda, que sempre foi inteligente, ficou um pouco burra, né? E aí a história começou a se desenrolar um pouco mais, né? E aí essa reta final de Amor Perfeito ficou até razoavelmente boa, ficou melhor do que foi o meio da história, né? A reta final ficou boa, teve a volta do Leonel, né? E aí teve essa semana que foi o julgamento, que deu bastante o que falar até, de certa forma. A novela não tem tanta repercussão assim, tem uma boa audiência, mas não tem tanta repercussão. Mas esse capítulo ficou muito bom, o retorno do Leonel ali, lembrando que a Gilda atirou contra ele, e aí a Gilda foi presa e tudo mais, e a história está nesse caminho. Outra trama que me incomodou um pouco, e muita gente até acho que não concorda, não sei, né? E vocês podem comentar, é a questão da Maria não saber que o Marcelino é o filho dela, né? Filho legítimo. Eles pegaram ela e o Orlando, né? Tentaram, assim, ficaram nessa procura do filho, sem saber, vendo que o filho tá ali bem próximo. E assim, a história, como foi contada, não me convenceu de que a Maré, que não é uma personagem tão burra assim, que desconfiasse que o Marcelino poderia ser o filho dela. Tudo bem que teve aquela motivação da alçada e tal, mas assim, eu não consegui comprar, né? Porque pra mim a novela mostrou que botou uma venda ali nos olhos da Maré, e para ela não perceber que o Marcelino, que estava bem ali, é uma coisa até óbvia, que o Marcelino era o filho dela legítimo junto com o Orlando, né? Então essa história assim para mim não colou bem, ainda mais nesse capítulo que foi agora, que terminou agora, o capítulo de terça-feira, que resolveu, ela descobriu num capítulo só, em poucos minutos, no estalar de dedos, descobriu que o Marcelino era filho dela, né? Passou 150 capítulos, mais de 150 capítulos, ela tentando desvendar esse mistério de onde está o filho dela e tudo mais, né? E aí num capítulo só, em meia hora, desenvolveu tudo e ela conseguiu achar o Marcelino. Então, assim, essa é mais uma crítica minha sobre a novela Amor Perfeito. Assim, como foi, eu estou explicando aqui o andamento da novela, né? Que teve uma história no começo, nas 2 primeiras semanas, aí em 5 meses, digamos assim, 4 meses até, 4 a 5 meses, a novela começou a andar em círculos e os núcleos secundários não ajudavam. Tinha muita gente boa nesses núcleos secundários, teve muitos atores bons ali na Irmandade, a Isabel Filardes ali como a Cida. Uma trama que cresceu, uma trama secundária que cresceu foi a trama da Cândida, a prefeita, né? Que virou prefeita. A Cândida interpretada pela Zezé Polessa, né? Que deu uma crescida. E foi um lado que eu gostei bastante nessa reta final da novela. Esse crescimento, essa mudança de comportamento da Cândida e ela se tornando a prefeita ali das Águas de São Jacinto, né? E assim, só que a novela foi muito prejudicada nesse caminho. Só que ela tá terminando até bem, né? Essa questão do Leonel voltar e tal. A reta final até que tá melhor para assistir, né? A novela Amor Perfeito, agora para concluir mais a minha opinião sobre a novela Amor Perfeito não é uma novela ruim. Não é uma novela ruim. Ela tem boa direção, ela tem boas atuações, a maioria dos atores, ou praticamente todos, tem entregado bem os seus personagens, principalmente a Mariana Ximenes com a sua Gilda, né? A Camila Queiroz está entregou bem a sua mocinha Maré, apesar do personagem escrito, o que não foi
tão legal assim, mas a Camila Queiroz entregou uma boa Maria Elisa ali, né? O Diogo Almeida com o Orlando foi bem. No começo eu achei que tava um personagem mais fraco, mas eu acho que ele foi crescendo com o personagem na trama, então ele, pra mim, tá finalizando bem, né? E alguns outros atores, como Babu Santana, como o padre, o Frei ali Severo, a Zé Polessa crescendo com a sua Cândida, né? Eu achei muito boa a Lucília, a entrada da Lucília na novela, e assim, teve boas atuações a Amor Perfeito, né? Só que, pra mim, a culpa maior de eu não gostar tanto, mais ainda, da novela, é a culpa da condução dos autores, do desenvolvimento da história, do andar, né, do andamento da história, né, que se tivesse uma condução melhor, né, a novela poderia ser uma novela assim muito mais marcante. A novela não é marcante, não foi marcante, né, mas a novela poderia ser. Por exemplo, eu achei que a novela de época que foi recentemente, que foi Além da Ilusão, a novela do começo de 2022, ela foi uma novela que eu sinto saudade até hoje, né? E Amor Perfeito, pra mim, vai passar até batido, né? Vai passar batido, teve esse período da reta final que melhorou a novela, mas pra mim ela foi muito prejudicada pelo seu meio, né? E, assim, pra mim vai se tornar uma novela que eu posso, assim, falar que é uma novela esquecível, de certa forma, né? Tinha história para contar, só que o andamento da história não foi dos melhores. Bom, essa foi a minha análise sobre Amor Perfeito. Eu sei que ficou até um pouco mais curto, mas é um vídeo, esse vídeo que eu estou expondo a minha opinião sobre a novela, ficou meio parecido com o que foi o vídeo anterior, né? O primeiro vídeo que eu fiz sobre a novela, que eu tinha dito naquela época que eu esperava que a novela pudesse mudar logo seus rumos, porque se ficasse na mesmice a novela ia ser prejudicada. Só que a novela não mudou o seu rumo. A novela não mudou o seu rumo, só mudou na reta final. Só mudou na reta final e que melhorou e fez com que alguns personagens até mudassem um pouco o seu comportamento para poder a novela dar uma desenrolada melhor, dar uma mudada ali na questão. E aí tá terminando até razoavelmente bem, melhor do que foi o seu caminho, né? Só que é uma novela que vai passar até, de certa forma, um pouco despercebida. Bom, essa foi a minha análise sobre Amor Perfeito. Antes de encerrar o vídeo, passar aqui a audiência da novela. A novela até o momento tá fechando com a média final, tá com 19,47. Deve aumentar, e se aumentar passando de 19,50, a novela já vai, a novela pode cravar 20 pontos, e que é a meta ali da novela das 6, uma meta boa. A novela tá entregando audiência, só que a repercussão tá baixa, né? Essa é a questão. E como eu falei, como a repercussão tá baixa, então vai se tornar uma novela, de certa forma, que passou e não vai deixar tantas saudades assim. É uma novela, de certa forma, esquecível, né? E essa é a minha análise sobre a novela Amor Perfeito. E o que vocês acharam da novela? Vocês acham que a novela que foi muito boa, foi excelente e tudo mais? Eu achei a novela mediana, que poderia ter sido muito melhor. Infelizmente não foi. Bom, essa foi a minha análise sobre Amor Perfeito, a novela das 6. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Deixe seu like para poder ajudar no vídeo. Comentem, compartilhem e se inscrevam no canal Opinão para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que eu vou fazer a análise do último capítulo de Amor Perfeito. Vou fazer um vídeo que vai entrar no sábado, tá? Eu vou ver a novela na sexta, logicamente, o capítulo de sexta-feira, e aí eu vou fazer o vídeo e no sábado vai entrar a minha opinião do que foi o encerramento da novela Amor Perfeito, ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um grande beijo e tchau!